Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal pensado para você, estudante do ensino fundamental, do ensino médio, você universitário, pesquisador, curioso da matéria. Aqui você encontra material de história, filosofia, sociologia, geografia e é um canal gratuito. Tudo que eu coloco aqui é gratuito, com a intenção de democratizar o ensino público. Então, preciso muito da sua ajuda. Sua ajuda em que sentido? Deixando seu like, deixando seu comentário, se tornando inscrito, divulgando e compartilhando o material do professor aqui, tá? Para que assim juntos, nessa corrente, democratizar o ensino público, tá? Dito isso, vamos dar início a mais um tópico, a mais um assunto do nosso módulo de História, período antigo, ainda estamos em antiguidade, e ainda estamos falando sobre Roma, tá? E agora chegou a vez de falar do período imperial romano, período do Império Romano, né? Nos vídeos anteriores, nós finalizamos com a queda do período republicano, né? O sistema de triunvirato, ele que foi feito para tirar a república da crise, o sistema republicano romano da crise, mas que isso aí estava desencadeando guerras civis entre os próprios generais do sistema de triunvirato, e o último momento de para tirar, para acabar com aquelas guerras, com aquelas constantes guerras, né, do próprio sistema de triunvirato estava gerando, foi criar um império, colocar um imperador com amplo poder sobre o sistema político e a sociedade, para assim tentar amenizar os ânimos, né? Mas não parar com o sistema de expansão. A ideia não era essa, eu já havia explicado no vídeo anterior que o sistema de expansão ele era necessário e útil para a elite, prejudicava a classe baixa, a base da pirâmide social, mas se é algo que beneficia a elite, então eles estavam prosseguindo com aquilo. Mas com tanta guerra civil estourando, tá? Então era necessário resolver o problema. E o problema resolvido foi criar o sistema imperial, tá? E Otávio, quando ele foi proclamado imperador, ele recebeu o título de Augusto. Augusto era um título e ele significava magnífico, tá? Da mesma forma que ditador era um título, o termo Augusto também era um título, tá? Em seu governo, que durou cerca de 40 anos, os territórios romanos foram reorganizados, as fronteiras fortalecidas e os povos rebeldes pacificados. Otávio concentrou todos os poderes em suas mãos. Agora, diferente do ditador, né? O imperador, sim, ele vai ter amplos poderes. Porém, as instituições republicanas, elas vão continuar existindo, mas o imperador tinha poder de vetar leis, nomear os magistrados e comandar o exército. Augusto, Otávio Augusto, atribuiu um caráter sagrado à figura do imperador, ao se autodenominar o grande pontífice. O culto aos imperadores aumentou tanto desde esse governo que os romanos passaram a construir dezenas de bustos, templos, estátuas e pinturas para homenagear os governantes, no caso os imperadores, né? Os imperadores, procurando associar a riqueza de Roma com a sua própria imagem, embelezavam a cidade, encomendando a construção de praças, arcos do triunfo, aquedutos e centros de lazeres, né? Centros de lazer, termas, circos, anfiteatros. Até o próprio fórum, que era o centro da vida pública romana, ganhou novos edifícios e os mais antigos foram remodelados. Um arco do triunfo é um monumento característico da arquitetura romana construída para celebrar uma vitória. E geralmente essa vitória ela é militar, ela é associada às armas, tá? E homenagear o imperador que a comandou. Nos baixos relevos do arco, né, desse monumento, os artistas esculpiam cenas da campanha militar e da vida do imperador e espólios obtidos na conquista.
O exemplo da imagem aqui é o Arco de Trajano, que ele foi erguido entre 114 e 117 d.C., por ordem do Senado romano, e um dos mais imponentes e conservados. Você consegue observar que a figura do imperador ela está associada à elite? Ela está associada à elite, ela tem amplo apoio do Senado, tá? Diferente do que estava acontecendo no sistema de triunvirato, que era geralmente por, por área de influência dos plebeus, que eram conduzidos às armas, né? E agora e ali as suas demandas eram assistidas de forma direta, e por isso as grandes rebeliões entre eles, as guerras civis dos próprios generais e soldados, porque eram a área plebeia, né? Então, quando a base da pirâmide social ela tem uma visão idealista e ela vai para o combate, ela vai para o embate. Isso é mostrado em toda a formação política de Roma, mas esse clima de calmaria foi porque o Senado e a elite deu poder administrativo a um representante da elite, tá? E a habilidade administrativa de Augusto inaugurou o período conhecido como Paz Romana, que se estendeu até o final do século II. As guerras de conquistas não foram interrompidas, mas o principal objetivo dos imperadores foi a proteção das fronteiras e a repressão das revoltas populares. E uma complexa rede de estradas pavimentadas se expandiu para facilitar a circulação de correspondência, produtos e soldados. Essa ideia de facilitar a circulação de correspondência, isso está associado à questão de mensagens militares. Lembre-se do sistema de triunvirato. Então, troca de informação entre eles era de suma importância. A cultura romana se estendeu por várias regiões. Devido à vastidão do seu império, os romanos deixaram marcas na arquitetura, na legislação, nas artes e nos costumes de diversos povos. A esse processo de apropriação de características de modo de vida romano chamamos de romanização cultural, o ato de influenciar o outro com a sua própria cultura. O latim vulgar falado pelos colonos e soldados nas províncias misturou-se aos dialetos das populações dominadas, o que deu origem às línguas neolatinas como o francês, o espanhol, o português e o italiano. Essa associação cultural ela vai modificar e vai influenciar até a forma das pessoas falarem, escreverem e se comunicarem, tá? O complexo de leis romanas que regulamentava os atos dos cidadãos estrangeiros se aperfeiçoou ao longo da história e ainda hoje é uma das bases da legislação de muitos países do Ocidente. Você observa que até hoje a influência romana ela se justifica, principalmente nas questões de leis, porque a forma de Roma fazer política, as leis romanas, elas foram muito objetivas, tá? Nas suas finalidades e elas eram muito exatas, tá? E ela era de fácil aplicação. Então, por isso, muitos países do Ocidente, isso incluindo o Brasil, ela tem a sua fonte de inspiração na lei romana. Tanto é que muitos dos termos usados, né, no vocabulário do direito tem esse princípio do latim romano. A arquitetura romana, inspirada nos modelos gregos e etruscos, ficou famosa pela grandiosidade de seus templos, anfiteatros, aquedutos, pontes e estradas. Seu estilo expandiu-se pelos territórios conquistados e ainda hoje está presente em muitas construções do Ocidente. A arquitetura romana, ele está falando que ela influenciou toda a engenharia civil, os cálculos matemáticos, aquela ideia de reta paralela, de arco. Então, toda essa lógica de construção civil que nós vemos hoje nas nossas edificações, isso partiu da cultura romana.
Por outro lado, os romanos também observaram elementos das culturas dos povos dominados, tá? Não era só jogar para o povo dominado a cultura romana, mas o romano também absorvia da cultura do outro. Por exemplo, a religião tradicional romana, de influência etrusca, baseava no culto aos antepassados e aos deuses da cidade na crença dos auspícios, que são sinais que podiam ser interpretados para prever o futuro. E daí os romanos se apropriaram para também da tradição grega, passando a cultuar os deuses da Grécia, mas com seus nomes trocados, seus nomes eles vão ser adaptados para a cultura romana, incorporando ainda divindades orientais, como os deuses egípcios Ísis e Osíris. Então não era só uma ideia de impor a sua cultura, também era absorvido muito da cultura do outro. As mulheres romanas eram educadas para serem esposas e mães. Agora nós vamos falar mais do comportamento social, né? do comportamento do indivíduo em sociedade e como é que estava hierarquizado, principalmente a estrutura familiar. Né? As mulheres ricas tinham a responsabilidade de administrar a casa, os escravos e a criação dos filhos. E os maridos as poupavam dos serviços pesados. As mulheres menos favorecidas, elas podiam trabalhar ao lado do seu marido, ou se fossem solteiras, podiam administrar um próprio negócio. Como não tinham direito político, as mulheres não podiam votar nem exercer cargos da administração pública, porque ela não era considerada cidadã. A participação feminina era admitida em certas festas e atividades públicas. Algumas mulheres chegavam a adquirir propriedades rurais. As senhoras casadas saíam pouco de casa e, quando apareciam em público, vestiam roupas que encobriam o corpo. Para os romanos, os filhos eram sempre vistos como garantia importante para a continuidade da família. A educação das crianças variava conforme o grupo social e o sexo. Tá? Como não havia escolas públicas em Roma e as famílias mais pobres não tinham condições de pagar escolas, geralmente os filhos cresciam analfabetos ou com pouca noção de leitura e escrita. Só as crianças que não precisavam trabalhar para ajudar a sustentar a família frequentavam as escolas. Então observe o parâmetro, né? A diferença entre alta sociedade e baixa sociedade romana. Que aquele que tem recurso, ele não precisa utilizar todos os membros da família como mão de obra. Só o marido ele vai trabalhar, a mulher ela vai administrar a casa e os filhos eles vão poder se escolarizar. Já na família pobre não, todos vão ter que trabalhar, inclusive a mulher trabalhar ao lado do marido. As meninas das camadas sociais mais altas recebiam lições de cálculo, escrita e leitura até a adolescência. Entre os 12 e os 13 anos, elas paravam de estudar e podiam se casar. Se casava jovem na Roma antiga porque a expectativa de vida também era baixa. Geralmente se vivia até os 40 anos, 50 no máximo. Tá? Elas aprendiam com outras mulheres da família a cozinhar, a fiar e a tear lã, além de ajudar suas mães a cuidar dos irmãos. Se a família fosse rica, eram os escravos que cuidariam dessas tarefas. Né? Os rapazes de família rica deviam prosseguir nos estudos. Com um professor de literatura ou gramática, eles estudavam os grandes autores gregos e romanos, noções de agricultura, astronomia, religião, matemática, arquitetura, geografia, história e retórica. Por que estudar retórica? Porque ele teria todo o seu ensino e conhecimento voltado para a participação na política. Então ele tinha que ser bom de retórica, ele tinha que ser bom no domínio da palavra. Como nos dias de hoje, muitas crianças eram abandonadas na Roma antiga. É um problema já desde aquela época, o abandono, né? Após o nascimento, o pai podia reconhecer a criança como filho ou filha. Caso não reconhecesse, abandonava em algum lugar na rua. E quando o bebê era recolhido por alguém, tinha chance de sobreviver. A produção literária foi outra importante expressão cultural da civilização romana. Inspirado nas técnicas e nos temas da literatura grega, os romanos produziam grandes obras escritas, como Enéida, de Virgílio, Arte de Amar, de Ovídio, e História de Roma, de Tito Livio.
Então, existem vários autores da cultura romana. No teatro, os romanos criaram os mimos, que eram expressão cultural autenticamente latina. Eram espetáculos que mostravam ao público cena baseada no costume romano da época, além de música e dança. Veja o nível cultural, né, dessa sociedade, dessa civilização. Não era uma civilização só voltada para a guerra, mas era uma sociedade voltada também para exercer sua cultura, ou manifestar as suas expressões de forma cultural. Em Roma havia uma variedade de espetáculos de entretenimento. Destacavam-se as corridas de quadrigas, o circo e as lutas entre gladiadores, que geralmente eram escravos. As lutas eram uma paixão coletiva, né? Os patrícios patrocinavam os eventos em busca de popularidade e ostentação de sua riqueza. Muitos plebeus escravos preenchiam as plateias dos anfiteatros para torcerem pelos lutadores. Então, eles tinham esse apreço, eles gostavam desse derramamento de sangue. O espetáculo se iniciava com o desafio dos gladiadores que entravam na arena saudando o imperador. Em seguida, travava-se o combate. A boa luta, entre aspas, era o que se encerrava com a morte de um dos combatentes. Terminando o confronto, os escravos arrastavam os corpos com ganchos e trocavam a areia ensanguentada por areia limpa. O maior local de espetáculo era o Anfiteatro Flaviano, que para nós é mais conhecido como Coliseu. Ele foi construído em Roma entre 72 e 80 d.C. O edifício tinha inicialmente 3 andares e acomodava cerca de 50 mil pessoas. Uau! 50 mil pessoas no espaço público na antiguidade era considerável. As arquibancadas estavam divididas conforme a posição social do indivíduo. Olha a divisão de classes aí, até no âmbito cultural. O primeiro andar era reservado ao imperador, aos senadores e aos cônsules, né? O segundo acomodava a aristocracia rural, restando para o povo as fileiras do alto. Havia ainda uma área exclusiva para as mulheres, localizada no topo. Veja o quão é uma sociedade bem detalhista, onde cada membro dela ela deve se situar e como deve se comportar, né? É muito interessante. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido produtiva e instrutiva para vocês e até uma próxima oportunidade.